pessoal, como vocês estão? Espero que todo mundo bem. Bom, continuando o estudo da fisiologia da reprodução, a gente vai hoje abordar os aspectos gerais da reprodução feminina. O sistema reprodutor feminino é composto pelas gônadas, chamadas de ovário, e pelo trato reprodutor feminino, que inclui útero, vagina e a genitália externa. Os ovários ficam na cavidade pélvica superior, um de cada lado do útero. Os ovários são responsáveis pela produção dos hormônios esteroides sexuais, como o 17-beta-estradiol e progesterona, além de serem responsáveis por várias outras funções, como, por exemplo, a ovogênese durante a vida fetal, maturação do ovócito, expulsão do ovócito maduro, que chamamos de ovulação, e a secreção de hormônio proteico, que é a inibina. O ovário apresenta duas regiões distintas, como a gente pode observar aqui na figura: o córtex e a medula interna. O córtex é constituído de um estroma densamente celular. Já a medula contém os elementos neurovasculares que chegam à gônada. Dentro do estroma ovariano encontramos os folículos ovarianos, que são as estruturas responsáveis pela maturação das células germinativas e também produção hormonal. Diferentemente do trato reprodutor masculino, que nós já estudamos, no trato reprodutivo feminino não há sistema de ductos que levam para o meio externo do corpo a célula germinativa, no caso o espermatozoide. Logo, a ovulação é uma reação inflamatória ou pseudo-inflamatória local, capaz de romper a parede ovariana para expulsar o ovócito. Existem curiosidades quando a gente olha para o desenvolvimento do sistema reprodutivo feminino. As células germinativas primordiais migram do saco vitelínico para a crista genital por volta da quinta a sexta semana gestacional e com o desenvolvimento do ovário fetal. Darão origem às oogônias por divisão mitótica. No feto de 24 semanas, o número de oogônias será de 7 milhões. A partir da oitava ou nona semana gestacional, algumas oogônias iniciam a divisão meiótica para originar ovócitos primários. A partir deste ponto, até os primeiros 6 meses de vida pós-natal, quase todas as oogônias disponíveis serão convertidas a ovócitos primários. Os oócitos continuam em estado de prófase suspensa. A primeira divisão meiótica não é concluída até a ovulação. Esse número de 7 milhões de folículos primordiais contendo os ovócitos será reduzido para 400 mil, mais ou menos, no início da vida reprodutiva, ou seja, a partir da puberdade. A mulher ovulará cerca de 500 ovócitos entre a menarca, que é o primeiro ciclo menstrual, ou início da vida reprodutiva, e a menopausa, que marca o fim da idade reprodutiva. Essa é uma grande e importante diferença entre a reprodução masculina e feminina. Homens produzem espermatozoides a vida inteira a partir da puberdade, as mulheres não. A idade reprodutiva da mulher dura em média 40 anos, com a falência ovariana na produção de células, ovócitos. A mulher perde a capacidade reprodutiva. A mulher pode reduzir voluntariamente a idade reprodutiva, a partir de comportamentos que reduzem a capacidade reprodutiva dela, como por exemplo o tabagismo. Aqui a figura nos mostra o desenvolvimento de mamas e a distribuição de pelos no corpo feminino. No estágio 1, ainda infantil, não há diferença entre meninas e meninos, com relação à mama e à distribuição de pelos pelo corpo. Entretanto, com o início da puberdade, ocorre o desenvolvimento das mamas, o que nós chamamos de telarca. Com o estímulo hormonal, surge o broto, que é o estágio 2. Em seguida, há o aumento substancial da mama e da auréola, no estágio 3. No estágio 4, forma-se o segundo broto e a auréola fica muito mais pigmentada. Por fim, no estágio 5, a mama está completamente desenvolvida. De modo semelhante, mas com início um pouco mais tardio, surge a pubarca, ou seja, o desenvolvimento de pelos. Na fase 1, ou pré-puberal, há ausência completa. Após 6 meses da telarca, do início dela, no estágio 2 surgem os primeiros pelos, mas ainda muito finos e próximos aos lábios vaginais. Em seguida, no estágio 3, os pelos se tornam mais crespos e se expandem pelo púbis. No estágio 4, os pelos cobrem um monte de Vênus. Por fim, na fase 5, os pelos se expandem para coxas, o que é chamada fase de pelos em escudo.
convencionamos chamar de menarca a primeira menstruação, que marca o início da vida reprodutiva da mulher. Tecnicamente, o primeiro sangramento uterino não pode ser efetivamente chamado de menstruação, por se tratar de um ciclo sem ovulação, e menstruação remete ao ciclo reprodutivo completo, com ovulação. Então, o termo correto seria hemorragia por privação hormonal, já que a ovulação só ocorre normalmente após 10 meses da menarca, e a menstruação só se torna efetivamente cíclica e regular após 1 ano da menarca. Mas, de toda forma, a menarca, que significa esse primeiro sangramento, marca o início da vida reprodutiva da mulher. O ciclo reprodutivo da mulher é conhecido como ciclo menstrual. Este se divide em ciclo ovariano, que é subdividido em 2 fases, a fase folicular e a fase lútea, separadas pela ovulação. E o ciclo endometrial, que apresenta 2 fases e paralelas ao ciclo ovariano, que é a fase proliferativa ou estrogênica e a fase secretora ou progesterônica. Após o fim da fase progesterônica, ocorre a fase de descamação uterina, que nós chamamos de menstruação, o que marca o início do novo ciclo reprodutivo. Vamos começar estudando o ciclo ovariano na sua fase folicular, na qual uma coorte de folículos é estimulada ao desenvolvimento para a futura ovulação. O termo coorte significa que vários folículos ovarianos são estimulados ao mesmo tempo para desenvolverem as suas capacidades de maturação de célula germinativa e também de produção hormonal. Todavia, somente um destes folículos da coorte se tornará maduro, o que chamaremos de folículo dominante e, por fim, o folículo de Graaf, responsável pela ovulação. Aqui a gente pode observar uma figura que mostra a foliculogênese, que é o desenvolvimento folicular ovariano. Os folículos primordiais representam a reserva ovariana de folículos. São formados a partir da 10ª ou 11ª semana gestacional. E grande parte deles é perdida por atresia folicular. No folículo primordial encontramos a oogônia, ainda uma célula diploide, circundada por uma única camada de células chamada pré-granulosa. Além disso, forma-se uma membrana, a lâmina basal, delimitando o folículo do estroma ovariano que o cerca. Após a formação do folículo primordial, a oogônia inicia a divisão meiótica, e as células da pré-granulosa se multiplicam e se tornam cúbicas, o que passa a ser chamado agora de folículo primário, como a gente pode observar aí na figura. Os ovócitos se encontram em prófase da meiose, desde o desenvolvimento embrionário, e assim permanecem até a ovulação. Ao nascimento, é o folículo primário o que predomina no parênquima ovariano. Durante a puberdade, o eixo hipotálamo-hipófise-gônada, quiescente até então, torna-se ativo com o ritmo de secreção pulsátil do hormônio liberador de gonadotrofinas, GnRH. Com isso, a hipófise passa a secretar grandes quantidades de gonadotrofinas, que são o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Diferentes modificações passam a ser percebidas tanto no corpo de meninas como de meninos. Vamos acompanhar aqui. Compare o folículo primário com o folículo primordial. Ele é muito maior e já tem as células da granulosa bem delimitadas. Vamos entender. Especificamente no ovário, as gonadotrofinas, especialmente o FSH, atuam estimulando o desenvolvimento folicular. E nele a gente pode observar, além da camada da granulosa, também uma estrutura chamada zona pelúcida, que é importante para o processo de fecundação. Ainda sobre o estímulo do FSH, esse folículo continua se desenvolvendo e passa agora a surgir uma outra camada de células, chamada células da teca, que serão importantes junto com a camada da granulosa para a síntese hormonal. Esse conjunto agora nós chamamos de folículo secundário.
Uma curiosidade importante é que nesse folículo secundário nós encontramos a camada da teca distribuída em duas regiões, a teca interna e a teca externa. Esse conjunto, célula granulosa e teca interna, é um conjunto avascular, já que o suprimento sanguíneo chega somente até a camada da teca externa. Vocês podem se recordar de algo semelhante lá no sistema reprodutor masculino. Lembram que o compartimento intratubular ele é avascular, já que o suprimento sanguíneo chega até o compartimento peritubular, onde estão as células de Leydig. Lembrem bem dessa diferença ou dessa semelhança entre o aparelho reprodutor masculino e feminino. Bom, e ainda sob estímulo do FSH, a gente vai encontrar agora o surgimento de uma cavidade antral, rica em líquido e hormônio. Com o surgimento dessa cavidade, o oócito vai sendo deslocado para a periferia. Esse conjunto nós chamamos agora de folículo pré-antral, onde eu vou ter a camada da granulosa, eu tenho a zona pelúcida, tenho a camada da teca e esse antro que está em processo de formação, contendo líquido rico em hormônios. E aí, por fim, eu terei o folículo antral, ou de Graaf, que é o folículo maduro, bem maior. Observem aqui claramente as camadas da teca interna, a teca externa, a camada da granulosa, o antro repleto de líquido bem formado, a zona pelúcida e agora o oócito bastante direcionado na periferia e ligado às camadas pelo cúmulo zoóforos. Ou seja, nesse momento, o oócito ele está envolvido por uma tripla camada celular, que é exatamente o cúmulo zoóforos. E esse conjunto nós chamamos de folículo antral, ou maduro, ou de Graaf. Bom, e aqui a gente pode observar o folículo maduro, o folículo antral ou de Graaf, apto à ovulação. Daquela coorte de folículos que foi recrutada, somente ele se tornou o folículo maduro ou antral. Isso é explicado pela teoria da sensibilidade ao FSH. E observem bem para a figura e vejam a camada da teca externa, a camada da teca interna, a camada da granulosa ou granular, o antro bem desenvolvido, o óvulo protegido pela corona radiata, a zona pelúcida e também o cúmulo zoóforos que o mantém associado à parede folicular. Esse é o folículo que vai ovular. Mas em que momento acontece a ovulação? Num ciclo de 28 dias, a ovulação acontece no 14º dia, o que coincide com a metade do ciclo. Mas não é verdade que a ovulação sempre acontece no meio do ciclo. Isso é crendice. A gente pode ver na imagem o local onde ocorreu a ovulação. Aqui na figura B mostra o estigma ovulatório. Cerca de 1 hora antes da ovulação, a lâmina basal, que separa a camada da teca e da granulosa, ou seja, o componente avascular, se rompe e ocorre uma intensa angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, para o centro do folículo, para o antro, o que o faz inchar. Com esse aumento rápido de volume, o folículo se rompe, liberando o oócito, cercado da camada da granulosa, que chamaremos corona radiata. Vocês lembram que o oócito estava em prófase 1 da meiose, mas antes de ser ovulado. O oócito conclui a primeira divisão meiótica e libera o primeiro corpúsculo polar, se convertendo em ovócito secundário, que inicia a segunda divisão meiótica, que é interrompida em metáfase. Esta segunda divisão meiótica só será concluída quando houver fecundação. Quando houver fecundação, o oócito secundário concluirá a segunda divisão meiótica e liberará o segundo corpúsculo polar, dando origem ao zigoto. Na verdade, a mulher não ovula um óvulo exatamente, mas sim um ovócito secundário. Para a mulher ovular é necessário um pico pré-ovulatório do hormônio luteinizante, ou LH. Curiosamente, neste momento encontramos um mecanismo de feedback positivo entre estrógeno e LH. Ou seja, para a mulher ovular, tem que ter feedback positivo e tem que ter pico de LH.
Aqui na figura a gente pode observar o perfil hormonal do ciclo reprodutivo como um todo. Durante a fase folicular, os níveis de estrógeno se elevam gradativamente em função da produção ovariana pelo folículo em desenvolvimento. As gonadotrofinas FSH e LH têm perfis distintos. O FSH mais elevado no começo e reduzido no final. Explica a teoria da dominância do folículo a partir da maior sensibilidade ao FSH hipofisário, que é inibido por retroalimentação negativa pelo hormônio inibina, também produzido pelo ovário. Já o LH, o perfil é de aumento, inclusive por feedback positivo do estrógeno, até alcançar um pico pré-ovulatório que é decisivo para a expulsão do óvulo. Sem LH, o folículo não progride o seu desenvolvimento e não ovula. Após a ovulação, o folículo sofre o processo de luteogênese, ou seja, o LH estimula a formação do corpo lúteo, cuja principal função é a produção de progesterona, mas também produz estrógeno. O LH acumula lipídio nas células da teca e da granulosa remanescentes do folículo, dando origem ao corpo lúteo que dura 14 dias. A função do corpo lúteo é manter um ambiente favorável à implantação do embrião no útero, caso tenha havido fertilização. Se houver fertilização, após 8 dias com a implantação do blastocisto no útero, a placenta começa a ser formada e já começa a produção do hormônio gonadotrofina coriônica humana, que manterá o corpo lúteo funcional até o terceiro mês gestacional, período em que a placenta se torna madura e capacitada para a produção hormonal. Se não houver fertilização, no 8º dia após a ovulação, o corpo lúteo começa a degenerar e se transforma em corpo albicans sem função no 14º dia após a ovulação. Aqui a gente pode observar esquematicamente as ações do LH para a ovulação. Ele é capaz de produzir enzimas proteolíticas, enfraquece a parede folicular, degeneração do estigma, e isso vai gerar, juntamente com hiperemia folicular e secreção de prostaglandinas, transdução de plasma para o folículo, aumento do volume do folículo e, por fim, ruptura, causando a ovulação. Aqui a figura mostra o corpo albicans, que é um corpo cicatricial, que se forma após a degeneração do corpo lúteo pela luteólise. Vejam aqui o ciclo menstrual. A fase folicular é variável, mas a fase lútea não, dura em média 14 dias. Logo, para saber o dia em que ocorreu a ovulação, é só subtrair o total de dias do ciclo de 14, que é exatamente a fase lútea. Por isso, um ciclo de 28 dias, a ovulação aconteceu no 14º, porque é 28 menos 14. Mas vocês não podem confundir a ideia de que o ciclo de 28, a mulher ovulou no 14º, é sempre na metade do ciclo. Não é. E essa é uma coincidência matemática. Tanto que a gente pode observar, mulheres com ciclos menores de 24 dias, ela ovulou no 10º dia. Enquanto mulheres com ciclos menstruais de 32 dias, ela terá ovulado no dia 18. Se você quer saber o dia que você ovulou, é só você conhecer o número total de dias do seu ciclo e subtrair 14. Lembrando que o encerramento do ciclo gera no útero a descamação endometrial, o que reconhecemos como menstruação. O ciclo uterino está dividido em duas fases, proliferativa ou estrogênica e a fase secretora ou progestacional. Ele é paralelo ao ciclo ovariano e coordenado sob o mesmo perfil hormonal. Logo, no início da fase proliferativa ou estrogênica, o útero está descamado em função da última menstruação. Logo, com o aumento dos níveis de estrógenos, as células endometriais se proliferam rapidamente, de modo que de 5 a 7 dias após o início da menstruação, a superfície endometrial já está reptilizada, o que cessa o sangramento menstrual. Nos próximos 7 a 9 dias antes da ovulação, o endométrio aumenta muito sua espessura em função do crescimento de glândulas endometriais e de angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Já na fase secretora ou progestacional, os níveis de estrógeno e principalmente progesterona se elevam. E isso aumenta a vascularização ainda mais do endométrio. Esses hormônios agora são produzidos pelo corpo lúteo, não se esqueçam. Além disso, por ação da progesterona, há o acúmulo de glicogênio, glicoproteínas, glicolipídios nas glândulas endometriais, que são fundamentais para a nutrição do futuro embrião caso haja fertilização. Por fim, se não houver gravidez,
o endométrio descama e ocorre novamente a menstruação. E só lembrando a vocês que essa fase final dura 14 dias, que é paralela à fase lútea do ciclo ovariano. A gente pode observar aqui o perfil hormonal durante o ciclo endometrial. Na fase proliferativa predomina o estrógeno de origem ovariana e corresponde à fase folicular do ciclo ovariano. Enquanto na fase que corresponde à fase lútea do ciclo ovariano predomina a progesterona, que é sintetizada pelo corpo lúteo, que nós chamamos de fase secretora para o endométrio, ou ciclo endometrial. E por fim a fase menstrual, durante a qual estes dois hormônios estão reduzidos. Algumas curiosidades sobre o sangue menstrual. Não tem coágulo em função da presença de fibrinolisina. E tem mais sangue arterial, 75% do volume total, em relação ao sangue venoso, que corresponde somente a 25%. O fluxo menstrual em condições normais pode durar entre 3 a 5 dias, mas é uma média, porque pode variar mais ou menos, depende de mulher para mulher. A variação de volume de líquido pode ser grande entre as mulheres também, mas, em média, são 30 ml de sangue e 30 ml de líquido seroso. Volumes superiores de fluxo menstrual acima de 80 ml não é considerado normal. Como a gente já aprendeu em aulas anteriores, os hormônios esteroides derivam do colesterol. Essa figura é bastante familiar, porque lembra a síntese esteroidal na adrenal, por exemplo, lá na região reticular. De toda forma, independente do tecido, a conversão do colesterol à pregnenolona através da enzima 2022-desmolase é o passo limitante da rota. Bom, mas vamos falar de ovário. Lá no ovário, a gente percebe que ele produz estrógenos, que na verdade é uma família de hormônios. O mais conhecido é o 17-beta-estradiol, cuja potência biológica é 12 vezes superior ao E1 ou estrona e 80 vezes mais potente do que o E3 ou estriol, todos produzidos no ovário. Ou seja, nós temos o E1 ou estrona, E2 ou 17-beta-estradiol, o mais potente, e E3 ou estriol. Observem aqui o esquema, o processo de síntese. Não se esqueçam de que, assim como homens produzem estrógenos a partir da aromatização da testosterona, principalmente no tecido adiposo branco, a mulher também produz nos ovários pequenas concentrações de andrógenos, sobretudo a androstenediona. Um outro detalhe importante é as células da teca interna apresentam receptores para LH, que estimula a produção de andrógenos, como a androstenediona, que por sua vez se difunde para as células da granulosa, onde será convertida a testosterona ou aromatizada a estrona ou E1. A testosterona, por sua vez, também é aromatizada, ou seja, convertida a estradiol. O E1 ou estrona também é convertido a estradiol, que é, na verdade, o principal estrógeno liberado pelo ovário. Apenas 2% do estradiol circula na forma livre pelo plasma. O restante circula ligada à proteína ligadora de hormônios sexuais e à albumina. A metabolização dos estrógenos ocorre no fígado, onde são conjugados ao ácido glicurônico ou ao sulfato, sendo então excretados na urina. Aqui a gente pode observar a importância dos esteroides sexuais na mulher. No útero, nós temos como função importante dos estrógenos, como por exemplo, aumentar a síntese proteica no miométrio, proliferação epitelial do estroma, angiogênese, contratilidade e excitabilidade do miométrio, assim como a progesterona também tem funções muito importantes no útero, não é? Aumenta a secreção rica em proteínas e carboidratos, desenvolve as artérias espiraladas, como a gente pode observar na figura, acúmulo de glicoproteínas, glicolipídios e, muito importante, reduz contratilidade e excitabilidade do miométrio e reduz a densidade de receptores para a ocitocina. Isso porque a progesterona é um hormônio que
deseja que a gravidez aconteça de forma tranquila. Os estrógenos, de modo geral, são fundamentais para a mulher. Aqui nessa figura a gente pode observar diferentes funções desses hormônios. Eles são neuroprotetores, eles melhoram a vitalidade da pele, mantêm densidade óssea, é importante para crescimento e proliferação de tecido mamário, é importante para a proteção do trato gastrointestinal, especialmente na redução do risco de câncer de colo intestinal. É um importante fator cardiovascular de proteção, influencia o humor, ou seja, percebemos que o estrógeno é fundamental, não só para funções reprodutivas, mas para a mulher, para a vida da mulher de modo geral. Tanto é que após a menopausa, há indicação para muitas mulheres, mas não para todas, de reposição hormonal. Uma outra ação dos estrógenos e da progesterona no corpo da mulher é o desenvolvimento da mama como um todo. Vejam bem, o desenvolvimento da glândula mamária até atingir o tamanho adulto depende muito de estrógeno, basicamente de estrógeno. Durante a infância até a puberdade, o crescimento mamário acompanha o desenvolvimento do corpo. Mas, após a puberdade, com o aumento gradual e progressivo dos níveis de estrógenos a cada ciclo menstrual, ocorre uma aceleração do seu crescimento total, compreendendo o crescimento e diferenciação do epitélio dos ductos mamários, tecido conjuntivo, ductos lobulares, além das auréolas. Cresce também o tecido adiposo das mamas de forma seletiva, dando a ela o formato tipicamente feminino e uma ação basicamente estrogênica. Já a progesterona é muito importante para o desenvolvimento lóbulo alveolar, aumentando a proliferação e o tamanho das células alveolares. Assim como o estrógeno, a progesterona também induz hipertrofia mamária, por estimular não somente o desenvolvimento dos lóbulos e alvéolos, mas também estimular o acúmulo de líquido no tecido subcutâneo. No entanto, bloqueia a lactogênese. Mas aí alguém lembra qual é o hormônio que estimula a produção de leite? Acertou quem lembrou da prolactina, hormônio que está tonicamente inibido pelo hipotálamo através da dopamina. Como nós já sabemos, tanto o eixo hipotálamo-hipófise-ovário como hipotálamo-hipófise-testículo é mantido quiescente durante a infância. A partir da puberdade, esses eixos reprodutivos se tornam pulsáteis, através da liberação do GnRH pelo hipotálamo, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que faz a hipófise anterior liberar as gonadotrofinas FSH e LH. A figura simplifica esse controle, mas precisamos lembrar que o ovário produz inibina, produzida pela célula granulosa, que é um hormônio responsável por inibir a produção de FSH hipofisário, o que gera uma redução dessa gonadotrofina ainda durante a fase folicular ovariana. Durante a fase folicular, predomina o feedback negativo do estrógeno sobre o eixo. Mas no período periovulatório, os estrógenos promovem o aumento da liberação de LH por mecanismos indiretos, que geram um pico pré-ovulatório de LH, através de feedback positivo. Ou seja, no ciclo feminino temos paralelamente feedback negativo para o FSH e positivo para o LH. A progesterona exerce feedback negativo sobre o eixo hipotálamo-hipófise-ovário. Como já sabemos, a vida reprodutiva da mulher se inicia com a primeira menstruação, que convencionamos chamar menarca. Ao longo dos 40 anos seguintes, a mulher passará por ciclos reprodutivos repetitivos e que devem se encerrar por volta dos 50 anos. Na última década de vida, o ciclo reprodutivo se torna gradualmente irregular e anovulatório, ou seja, já não há ovulação. Não é somente a produção de gametas que se encerra, mas também a produção hormonal, mesmo que folículos permaneçam quiescentes até 5 anos após a menopausa. A partir da menopausa, o estrógeno dominante deixa de ser o E2, ou 17-beta-estradiol, e passa a ser o E1, ou estrona, cuja síntese é principalmente derivada dos andrógenos adrenais, que são aromatizados a estrógenos E1, no tecido adiposo branco.
Nessa fase da vida, a glândula suprarrenal se torna muito importante para a mulher, porque se torna uma fonte de estrógenos, só que é um, ou estrona. Naturalmente, os níveis de FSH-LH ficam muito elevados na menopausa, em função da ausência do feedback negativo do estradiol, e costuma se tornar 4 a 10 vezes mais concentrado no plasma após 2 anos de menopausa. Os fogachos característicos da menopausa, ou seja, a sensação de calor intenso, tem correlação positiva com os pulsos de LH e com a labilidade emocional associada à redução da taxa de estrógeno plasmático. Infelizmente, após a menopausa, ocorre a redução da massa óssea, a osteoporose pós-menopausa, tornando-se a mulher mais sensível a fraturas, geralmente após acidentes triviais e domésticos. A queda de estrógeno também aumenta o risco de doença arterial coronariana, em função de todos os aspectos positivos que esse hormônio tem e que nós já conhecemos. Por isso, para a maior parte das mulheres, é uma decisão importante, juntamente com o médico, a reposição hormonal, sobretudo em casos onde não há contraindicação. E agora nós temos as questões do Construindo Conhecimento. Desejo a todas e todos excelentes estudos e qualquer dúvida é só colocar no fórum. Abraço e até breve.